A sacerdotisa do Nilo. Maria Gertrudes pelo Espírito J. W. Rochester. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Final. Capítulo 31. 10 anos depois. O espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. De que me valera odiar Miriam? De que me valera a paixão doentia por Tamer? Nem a raiva surda de Anassés nem o desprezo a de Zafira. De nada me valeram. Aquela sociedade de leprosos desenvolvia nobres valores, algo que nunca observara na iniciação a que fora submetida, a solidariedade. Recordava-me das palavras de Tutimes, meu pai, e de Kenamum, mas nem suas palavras me tocaram a alma como as palavras de um leproso que havia se curado ali e, no entanto, lá continuava vivendo, por amor aos companheiros. Jessé, ainda jovem, curará-se da lepra totalmente, mas abdicara de sua alforria para ajudar o vale. Não encontrei, em toda a minha vida, um devotamento igual ao semelhante. Seu físico envelhecido emprestava-lhe certa autoridade, mas ainda conservava no semblante bastante vigor. Seus olhos eram brilhantes, e sua voz acalmava qualquer gemido, seu toque transformava-se em bálsamo anestesiante. Quem seria aquele homem, limpo da lepra, que acendia nos corações uma fé diferente? Que força o movia? Utilizava-se de um ritual simples que acalmava, consolava e rejubilava o coração mais definhado. Suas mãos estendidas em fervorosa oração, ungüentos fabricados por ele, chás que aliviavam. Tudo era maravilhoso. Eu o observava havia algum tempo, minha admiração aumentava vendo seu desprendimento e tive o desejo de me redimir. Aprender com ele sua ciência. O primeiro passo era abdicar de meus bens, e o segundo era me dedicar com ele ao trabalho. Numa manhã radiosa, aproximei-me do campo de hortaliças que cultivávamos para o nosso consumo e o encontrei colhendo ervas. Envergonhada de meu aspecto, cobri-me. Filha, deixa-me ver teu rosto, pediu-me com doçura na voz. Antes que me voltasse, ele afastou o pano que me cobria e me olhou demoradamente. Jamais esquecerei seu olhar penetrante, cálido como a aurora da manhã. Meu coração estremeceu, e meu corpo todo vibrou num arrepio que se prolongou até o pano descer sobre meus ombros. Purra! Implorei desconcertada e, envergonhada de minha situação, baixei os olhos. Ele sorriu bondosamente, fazendo-me sentir como criança pega em flagrante. Entre nós não se deve ter vergonha do aspecto físico, corrigiu-me, fazendo-me corar. Aqui, percebemos outra beleza, a beleza ornada pelo caráter. Desculpe-me, amigo, ainda não me desvencilhei totalmente do mundo e esqueço-me, às vezes, de que aqui somos todos iguais e que as ilusões se desfazem, expliquei-me, perturbada pela minha reação. É natural, concordou com um aceno de cabeça. Seu sorriso me deixou mais à vontade. Notei suas mãos ocupadas, pois segurava a alça de uma cesta onde colocava os ramos e me ofereci para auxiliá-lo. Colhemos algumas folhas em silêncio. Estes ramos fazem parte do tratamento que estamos desenvolvendo para aliviar as chagas, explicou-me, apontando para um canteiro de folhas redondas e viçosas. Conheço estas folhas. Exclamei surpresa e, por um instante, recordei-me do vale fértil que mantinhamos às margens do Nilo, no templo de Amon-Ra. Estas ramagens do Nilo são muito eficientes. Este canteiro, para manter sua floração, deve ser regado 2 vezes ao dia. Deves ter tido uma educação esmerada, exclamou surpreso, fitando-me, curioso. Por quê? Indaguei, sentindo-me descoberta, pois, durante meu tempo no vale, jamais falava de minha pessoa e fazia meus passeios sempre só. O conhecimento desta erva pertence aos sacerdotes que vivem às margens do meio do Nilo, esclareceu ele, fazendo-me reviver uma época que ainda me perturbava o semblante. A casta das sacerdotisas a que outrora pertencia era a mais cobiçada de todo o Egito. O companheiro de infortúnio observou meu constrangimento, ele parecia devassar meu interior. Não me deves explicações. Continuemos a colher esta ramagem antes da 3ª hora para não perder a sua essência principal, porque o orvalho da manhã as torna macias e facilita o seu preparo.
Vendo meu interesse e observando a minha habilidade em colher e sobrepor as folhas, admirado, fez-me um convite. Gostarias de ser minha assistente? Com prazer, se não for atrapalhar. Respondi, emocionada, aceitando o seu convite e apresentando-me. Assim, passamos a nos relacionar quase diariamente, e nossa amizade se estreitou com o trabalho. Capítulo 32. A esperança. Porque todas as afeições do passado se encontram e se ligam na vida do espaço, contraem-se novas amizades e, de camada em camada, uma comunhão mais forte reúne os seres numa unidade de vida, de sentimento e de ação. O triste refúgio dos leprosos, agora, transmudara-se em algo encantador e encontrava-me feliz em tornar-me assistente da pessoa mais querida do lugar. Todos o amavam. Ele deixava um rastro de esperança naqueles desventurados filhos do Calvário e da incompreensão humana. Muitos doentes o apelidaram de Esper, que significava, para eles, esperança. Nosso trabalho em comum me devolvia a vontade de viver e de curar-me daquelas chagas. Usávamos mirra, alecrim e uma combinação de várias ervas para compressas e limpeza diária. Além da asepsia, fazíamos chás efervescentes e conseguíamos melhoras incríveis. Pouco a pouco, alguns leprosos reagiam ao tratamento feito com aloe vera. Aliava aquelas ramas algo mais que aprendera durante o meu estudo com o sacerdote Menefrés. Silenciosamente as envolvia com fluidos balsâmicos, através de longa meditação e orações que aprendera durante as aulas no templo. Tudo aquilo estava me devolvendo a alegria e a saúde. Aquele homem virtuoso me enternecia, atingindo as fibras mais íntimas de meu ser solitário. Nada sabia sobre seu passado e nem como havia chegado naquele mundo isolado de toda a civilização. Éramos esquecidos do resto do mundo, abandonados e desprezados, sem chance de retorno à vida das cidades. Ninguém se importava com os leprosos. Era como se tivéssemos passado para o Vale dos Mortos. Éramos considerados mortos-vivos. Mesmo os leprosos curados que voltavam ao convívio da sociedade eram olhados com desconfiança. Havia sempre um dedo apontando para eles. Capítulo 33. Trabalho com amor. Não discutas, pois, mas trabalha. A discussão é vã, estéril é a crítica. Mas a obra pode ser grande se consistir em te engrandeceres a ti mesmo, engrandecendo os outros, em fazeres o teu ser melhor e mais belo. Porque não deves esquecer que para ti trabalhas, trabalhando para todos, associando-te à tarefa comum. Jessé chamei o novo amigo, hoje, novos irmãos serão despejados. Teremos dificuldades, uma caravana se aproxima. Preocupado, Jessé olhou ao redor. Estamos com poucas acomodações para os novos companheiros, e as crianças devem ficar separadas, pois a recuperação delas tem sido maravilhosa. Em meu quarto, há espaço para 2 pessoas, disse, solidária. O sofrimento e o contato com Jessé melhoravam meu caráter dia a dia. Jamais dividiria, em outros tempos, meu pequeno espaço com outro doente. A vida naquele vale se transformava em um santuário, um refúgio de bênçãos, descobrindo em mim mesma o valor de ser útil. Feliz com a minha disposição, Jessé endereçou-me um olhar de cumplicidade, que me acendeu na alma algo inusitado. Meu coração solitário, antes tão amargo, ressequido pelo remorso, agora se rejubilava. Senti enorme vontade de confessar-lhe meu passado, queria redimir-me perante ele. Meu coração pulsava timidamente num ardente desejo e felicidade. No entanto, contive-me, baixei a fronte e me entreguei ao trabalho com a cabeça povoada de sonhos a 2. Seria possível apaixonar-me outra vez? Tamer e o passado se distanciavam ali no vale, bênção do Pai Celestial que curava minhas feridas e me alentava a fé. Minhas faces estavam mais coradas, e minha disposição aumentara, corria de um canto a outro atendendo aos doentes mais graves, sem me cansar. Nos momentos de descanso, aprende a tecer e a costurar a nossa própria roupa. Ensinava as crianças a ler e contava histórias que ouvira de minha mãe em nossa humilde vivenda. Capítulo 34. Crepúsculo espetacular. Tua obra mais bela é tu mesmo. À 9ª hora do dia, quando a temperatura se tornava amena,
e os pássaros se recolhiam nas árvores, a pequena aldeia se unia para orar ao pôr do sol. O braço do Nilo, estendido para o nosso povoado, brilhava, refletindo os últimos raios do sol. Amado por todos, Jessé falava àqueles corações sofridos, com palavras de esperança e calor humano. Os recém-chegados ao vale, decepcionados pela rejeição e marcados pela mágoa do abandono, ouviam com certo descaso as palavras de Jessé. O mundo das ilusões fechara suas portas para eles, e Jessé, aos poucos, conseguia tocar seus corações, acalmando a fúria do desgosto que os martirizava mais que a lepra. Iniciado em escolas sacerdotais, Jessé, tal qual um profeta, vaticinava aos companheiros de infortúnio os prenúncios da boa nova do Cristo, que, um dia, visitaria o Vale do Sofrimento. Cerca de 1400 anos distanciava-nos da vinda do Messias, porém, idolatrado pelos egípcios através do culto a Osíris, trazíamos as marcas registradas da presença luminosa que ultrapassava os limites da vida temporal. Era como se a própria divindade da terra ali estivesse de braços abertos. O Senhor é eterno e habita todos os cantos do mundo. Sua vida sempre esteve presente em todas as épocas da humanidade e em todas as faces da terra. Na simplicidade daquele ambiente, sem as pompas dos rituais, apenas um sentimento profundo vicejava nos corações, o anseio da libertação. Assim, as palavras de Jessé nos restituíam a alegria de uma nova aurora de vida, preparando-nos para a vinda de Jesus, nosso Senhor, o Redentor do planeta. Onde Jessé havia colhido aquelas informações sobre o Salvador? Suas dissertações eram tão lúcidas e veementes que não havia como duvidar de suas palavras. O faraó também se referira àquele Salvador. Aquilo tudo somente poderia ser a mais pura verdade. Os doentes que podiam, arrastavam-se de suas tocas e buscavam, atentos, ouvir o clamor daquele amigo, que, com suas palavras amorosas, conseguia tocar as fibras mais sensíveis de nossas almas, despertando em nós sentimentos nobres, devolvendo-nos a coragem para continuar. Jessé falava da vida eterna e de mundos paradisíacos que nos confortavam o espírito e aplacavam em nós a saudade dos entes queridos. Alguns entusiasmados diziam alto: esperança, esperança, esperança. Estávamos assim reunidos quando ouvimos gritos vindos do alto do morro. Leprosos, despejem-nos, imundos. Eram outros réprobos do mundo lá fora que chegavam ao vale, sendo atirados nas valetas, como se fossem restos mortais. Tratados sem piedade, qualquer linhagem ali se dissolvia. O sofrimento nos igualava, pois a lei que prevalecia era a da compaixão. Contamos 49 pessoas. Massude, um leproso curado, correu para auxiliá-los e os acomodou, enquanto Jessé terminava o culto a Osíris, lembrando-lhes da reencarnação, do vale das sombras e da necessidade de redenção dos próprios erros. Seu discurso modesto e profundo caía como gotas de orvalho naqueles rostos desfigurados. Vamos, queridos, não só de palavras vive o homem, trabalhemos também, pois muitos filhos do Calvário nos esperam. Após a oração, lágrimas desciam nos semblantes desfigurados, mas Jessé, cheio de piedoso amor, acolhia-os e lhes retribuía os abraços. Cada um queria contar sua experiência até chegar ao vale e todos eram ouvidos por ele com atenção. Pequena criança se aproximou e lhe falou com simplicidade: minha mãe ficou no mundo dos vivos. Será que o Salvador dos homens pode trazê-la para mim? Para esta pergunta, não havia resposta. Venha, meu filho, encoste-se aqui, vamos procurar alguém para cuidar de você, até que ela seja encontrada, disse, abraçando-o como se fosse seu filho e com ele ficou no colo até terminar suas entrevistas. Logo o pequenino ser adormeceu em seus braços. Era comum crianças serem abandonadas pela família e depois muitas esqueciam até os próprios nomes, largadas. Capítulo 35. Zimbório. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz, para vir a sê-lo basta que o queira com energia e constância. À noite cálida, o zimbório estrelado transmitia paz ao vale dos leprosos. As estrelas eram apelidadas por eles, na tentativa de contá-las. Seir, no entanto, olhava-nos de seu fulgor, sobrepujando a todas as outras estrelas. Jessé assentou-se próximo a mim.
A maioria já havia se recolhido. Encontrávamo-nos a sós perante o grande silêncio das estrelas. Que maravilha! Exclamei, olhando para o alto. Os olhos de Jessé brilhavam intensamente. Sinto tua alma agitada, minha pequena estrela. Disse carinhosamente, fazendo meu coração tremer de alegria. Não estás enganado, meu amigo. Preciso confessar-te algo que tanto me incomoda. Há muito minha alma se arrependeu. Desde que aqui cheguei e ouvi tuas palavras sobre o Mestre de todos os mestres, que virá no porvir, não tenho sossego e não penso em outra coisa mais a não ser em me redimir. Se te faz bem confessar, não vejo nenhum mal e, quando quiseres fazê-lo, estarei aqui para ouvir-te. Devemos nos confessar uns aos outros para nosso consolo, incentivou-me, porque sabia o quanto isto me aliviaria. O momento era propício. Enchi-me de coragem, revelando ao amigo toda a minha história. Quando terminei minha narrativa, estava molhada de suor e tirei o manto de meus ombros para me refrescar. Sem coragem de encará-lo, fitei o chão, morta de vergonha. Grande silêncio nos envolveu. Incomodada, senti 2 lágrimas quentes caírem de meus olhos, escorregando pelas faces. Assim fiquei até que criei coragem para olhá-lo e talvez encontrar um gesto de censura. Porém, seus dentes alvos apareciam num meio sorriso quando ele me puxou para si e me estreitou em seus braços. Alegra-te, Esmegritu, nem tudo está perdido, pois teu gesto insano te trouxe ao infortúnio do vale para te redimires e trabalhares, auxiliando com tua ciência aos enfermos graves. Faço-o por ti, Jessé. Tu me ensinaste a ter piedade, confessei cheia de gratidão. Ao teu lado sinto-me nova mulher. Se tivesse a experiência que hoje possuo, jamais teria agido como agi. Para corrigir o passado, Esmegritu, é preciso voltar ao palco da vida quantas vidas forem necessárias. Estar outra vez frente às mesmas circunstâncias, frente às mesmas criaturas, colocando à prova o testemunho de mudança. Nem sempre estaremos sós, porque muitos laços além se unem, contrariando os nossos propósitos de remissão. As palavras de Jessé me confundiram o raciocínio, mas compreendi que ele falava sobre um futuro. Naquela ocasião, eu desconhecia que minha vítima havia abortado um ferrenho inimigo que agora permanecia oculto, a espreitar qualquer ato meu. Meu gesto louco impedirá-o de reencarnar, assim como atrapalhar a felicidade daqueles que seriam seus pais, Miriam e Tamer. Ignorante da realidade espiritual que me cercava, olhei a abóbada estrelada e, ante a majestade do firmamento, alcei uma oração no silêncio de minha alma imperfeita. Sentia-me cansada, velha e doente para continuar, mas o exemplo de Jessé me incentivava a prosseguir mesmo assim. 2 lágrimas furtivas acabaram por rolar em minha face, arrependida que estava de meu ato, porém, em meu peito ainda havia muito rancor. Apesar de tudo, era-me difícil perdoar e somente os séculos vindouros, suas lutas sangrentas e o advento do Salvador, poderiam dobrar-me o espírito altivo. Sim, eis o meu depoimento como havia prometido a meu pai. Além do tempo que cura as chagas do remorso, há uma misericórdia, que nos faz parecer eternos, como se o próprio tempo possuísse um elástico invisível. Momentos que duram eternamente, enquanto outros, numa fração infinitesimal de segundos, expirans. Eternizamos o sofrimento até a purificação. Uma vida após a outra nos seguirá envoltos na mesma trama, sim, eu tinha pressa em me redimir para evoluir. Convocada por Rochester a depor, permite que minhas recordações se desprendessem de meu âmago mais profundo, não que apenas a confissão fosse capaz de me salvar de mim mesma, mas possibilitaria o meu acerto de contas o mais rápido possível. Em outra vida, em outro lugar, numa nova oportunidade, estaria lado a lado com Miriam e Tamer e, então, poderia colocar em prática aqueles ensinamentos vividos com Jessé. Esmegritu capítulo 36. Esmegritu capítulo 36. Esmegritu capítulo 36. Esmegritu capítulo 36. Nos arcanos divinos, cada vida realiza um progresso, cada progresso aumenta o poder da alma e aproxima-a do estado de plenitude. Voltei-me para o faraó que nos reunira a todos. Era uma sessão solene, cujo destino se decidiria, e o porvir nos aguardava como promessa de trabalho incessante.
Ouvi meu nome e me coloquei a postos imediatamente. Frente à figura de meu pai, não tive dúvidas. Aqui estou, ó meu pai, força do Egito. Tu que me ajudas e confias em meu progresso, permito-te escrever e assim registrar aos meus semelhantes, colocando a minha alma à prova. Mais uma vez atravessar os pórticos da fé nos umbrais do tempo. Tornar-me merecedora da religião dos espíritos. Honrar a Deus e amar as criaturas como irmãs de minha alma, demonstrando, neste gesto, a excelência do perdão. A ti, Tutmosis II, meu pai, o meu louvor e o reconhecimento de tua filha. Sempre estarei contigo no coração, na palavra e na mente. Parte 2. Capítulo 1. Depoimento de Miriam. Pelo sofrimento aprendemos a humildade, ao mesmo tempo que a indulgência e a compaixão para com todos os que sucumbem em volta de nós sob o impulso dos instintos inferiores, como tantas vezes nos sucedeu a nós mesmos outrora. Nasci em Mênfis. Meu pai, oficial da cavalaria de Tutmosis II, foi transferido para Tebas, onde passamos a residir. Eu e meus irmãos fomos educados no culto a Osíris e sempre acreditamos na vida eterna. Meu pai, incentivado pelo faraó, ingressou-me entre as neófitas do templo de Amon-Ra, que pleiteavam servir como sacerdotisas à corte do Egito. Iniciara o sacerdócio. No entanto, por mais que me esforçasse, não sentia vocação para o culto ministrado. Mesmo assim, convivia passivamente com a situação, pois a grande-mãe, amiga de meus familiares, dedicava-me atenção especial. Sentia-me, às vezes, culpada por não corresponder ao ideal como deveria e, em respeito ao meu genitor, não demonstrava meus reais sentimentos. No templo, conheci uma garota, Esmegritu, a quem me afeiçoei desde o primeiro instante em que a vi deitada, indefesa, aguardando seu destino. Mais jovem que eu, logo me senti responsável e, desde então, éramos vistas, constantemente, juntas. Esmegritu, ao contrário de mim, gostava dos cultos, mas, um tanto egoísta, não se sentia bem em repartir nossa amizade com as outras meninas. Infelizmente, minha jovem amiguinha não havia conquistado a simpatia da nossa instrutora. Zafira, a grande-mãe, não a suportava, porque a achava arrogante e pobre. Mas nada podia fazer porque fora enviada pelo faraó. Eu recebia constantemente os conselhos da grande-mãe para permanecer no sacerdócio, porque isso garantiria meu futuro. Crescemos naquele vale verdejante às margens do Nilo, seguras de estarmos recebendo a maior honra de nosso país, servir ao faraó como pitonisas. Em nosso aprendizado, a virgindade era ponto fundamental. Encontrava-me consciente da responsabilidade e jamais me passara pela mente infringir aquele mandamento dentro de nosso noviciado, até o dia em que, num de nossos exercícios, conheci um jovem, por quem me apaixonei perdidamente. Esse homem era Tamer. A atração que ele exercia sobre mim era incontrolável, e acabei cedendo aos impulsos juvenis. A princípio, relutamos, mas, com o tempo, foi impossível nos contermos aos arrobos daquele amor e nos entregamos à paixão violenta, arrebatados pela irresistível atração, mesmo cientes de que seríamos punidos se fôssemos descobertos. Era mais forte do que nós o desejo de estarmos a sós. A cada dia mais se tornava difícil disfarçar o que me dominava. Estar no templo se tornara para mim a maior alegria e, por nada deste mundo, queria me ausentar daquele contato. Eram poucas as chances de Tamer e eu estarmos juntos, porque vivenciávamos ambientes diferentes. Certo dia, entreguei-me a meu amado sem nenhuma restrição, desobedecendo inteiramente aos princípios do templo. Eu, uma vez tal, mentia a céu aberto. Nem a Esmegritu, minha melhor amiga, confessei meu segredo, porque receava ser traída. José, fiel amigo de Tamer, cúmplice de nossos encontros, procurava entreter Esmegritu para que nós dois tivéssemos privacidade para expandir nosso ímpeto amoroso. Certo dia, José me chamou em particular para me dizer algo de suma importância. Miriam, toma cuidado, não permitas que ninguém perceba o que se passa entre você e Tamer. Suspeito que Esmegritu se interesse por ele, e não suporta que ambos fiquem a sós. Tenho dificuldades em contê-la quando vocês se afastam.
Tomem cuidado, pois ambos já começam a chamar a atenção dos outros. Aliás, temo que Esmegritu não tenha controle sobre ela mesma. Tua amiga, ao que me parece, tem planos contra vocês, e observei nela uma tendência malévola. O que me dizes, José, é sério, pois jamais pensei que ela fosse se tornar um problema. Bem fiz em nada lhe relatar. Digo-te mais, amiga, outro dia, ela se mordeu de raiva ao vê-los juntos. Tentei acalmá-la, em vão, disse-me José, deixando bem claro o perigo. Agora me lembro, José, de suas perguntas reticenciosas. Com certeza, ela também se apaixonou por ele. Isso não é de se espantar. Enamorada de Tamer, a atitude de minha amiga era totalmente plausível, pois o meu namorado preenchia os requisitos essenciais de uma mulher. Orgulhava-me de ser a preferida dele. José cultivava interesse por Esmegritu, mas não a ponto de perder o juízo, embora, naquele momento, percebi que sentia uma leve pontada de ciúme, mas conteve-se e encerrou o assunto. Bem, Miriam, estou apenas alertando-te para que tomes cuidado doravante, porque percebo, em Esmegritu, um ciúme doentio. Noto seus olhos em chamas e não me agrada a sua conduta. És um nobre amigo, José. Agradeço-te a interferência. Tomarei cuidado. Tamer tem conhecimento do que me dizes? Quis saber para preservar meu amado de uma possível investida. Sim, ele também notou algo errado nas atitudes de Esmegritu e se afastou, embora ela o procure sempre que possível. José confirmou cheio de razão e, mesmo contrariado, senti que podíamos contar com seu apoio sempre. Mediante a desconfiança, acomete-me de raiva da companheira e comecei a me esquivar de sua presença, para que ela não percebesse o meu idílio com Tamer. Tamer e José se conheceram no templo e, desde então, eram vistos juntos, e da amizade nasceu uma cumplicidade, causando inveja em outros rapazes. Auxiliados por José, nosso namoro, aos olhos dos outros, não passava de uma bela amizade. Saíamos sempre os quatro, e Tamer e eu somente nos uníamos a sós quando o amigo nos dava o sinal, e ele ficava a vigiar enquanto nosso idílio acontecia. Escondidos numa choupana de pescadores, desabitada, Tamer e eu nos entregávamos um ao outro de corpo e de alma, jurando eterno amor. Os dias se passaram. Tamer e eu decidimos nos casar, mas antes, eu deveria terminar a etapa de meu sacerdócio, porque teríamos férias para visitar nossos familiares. Tínhamos plano de deixar o templo e seguir para Karnak ao encontro de seus parentes. Guardar aquele segredo era incoerente com os princípios esposados, mas não tivemos outra opção. Jamais poderia me confessar para a grande-mãe. Ela depositava grande confiança em mim, e eu não queria levar, a meus pais, tamanho aborrecimento. A situação seria insustentável por mais tempo. Finalmente, chegou a última etapa de nosso noviciado. Aprendi a silenciar com os lábios, mas o meu coração gritava liberdade. Desejava ser feliz com o meu noivo e nada mais. Com os pensamentos em abandonar a carreira do templo, estava sempre alheia às lições. Não seria fácil nosso rompimento com o sacerdócio, pois éramos jovens e sem condições financeiras, e o templo garantia nossa sobrevivência e o nosso futuro. Nesse espaço de tempo, comecei a sentir enjoos e suspeitei de uma gravidez que, se fosse verdade, seria meu fim. No dia do recolhimento, eu estava muito mal, minhas pernas não me obedeciam e constantemente sentia tonturas. Não tinha disposição alguma para o longo jejum e nem apreciava as longas meditações. Preciso confessar-te algo, Esmegritu, pois não consigo mais conviver com este segredo, disse-lhe, desejando revelar-me para Esmegritu, porém, ao vê-la estranha, recordei-me do alerta de José e me calei. Não, recuei, ouvindo dentro de mim uma voz a clamar, silencia. Senti um súbito calor quando Esmegritu se aproximou de mim, ameaçadora. Confesso que temi sua presença e pensei que ela me agrediria. Ela não estava nada bem e seus olhos brilhavam como tochas. Felizmente, ficaríamos em quartos separados. Não havíamos entrado ainda para os aposentos quando ela me ofereceu algo para dormir, sabendo que eu temia a escuridão. Sua ansiedade me fez estremecer, e recusei sua ajuda. Esmegritu,
Não devemos beber o sonífero, porque faz parte da iniciação estarmos com a mente desperta, por isso, reconheço tua intenção, mas dispenso tal remédio. Não me sinto bem, aleguei, temerosa de sua intimidade. Percebi seu desapontamento e, antes que ela insistisse novamente, despedi-me e fechei a porta, ficando aliviada porque não precisava mais estar em contato com ela. Sem suspeitar de suas intenções maldosas, recolhi-me com náuseas. A ordem era o silêncio. A superiora ouviu o barulho e advertiu-nos severamente. Logo, ficaríamos isoladas para o treinamento e teríamos direito à frugal alimentação como parte da iniciação. Sentia muita fome e lentamente ingeri o leite que a serviçal havia deixado. À medida que fui bebendo, percebi um gosto estranho, e algo mais forte me impediu de continuar, apesar da fome. Tive várias crises de enjoo. Graças a esse enjoo, não terminei de beber todo o leite e o derramei sobre o chão. Senti-me muito mal, queimava por dentro. Tomei água, e a situação piorou, então, abri a portinhola e saí pelo corredor, aflita. Não podia alarmar as outras porque em absoluto não podíamos mais sair. A ordem da grande mãe era silêncio e recolhimento absolutos. Cambaleando pelo corredor, tropecei. Segurando na parede, consegui me erguer, mas o sangue escorreu por entre as minhas pernas. Naquela aflição, implorei socorro e fui atendida por uma serviçal de nome Anassés. Meu estado era grave e submeteram-me aos exames. O médico constatou a gravidez, seguida de aborto. O envenenamento foi tomado por um simples enjoo. Descoberto o meu segredo, levei um grande sermão. Isolaram-me nas dependências do templo e, assim que me recuperei, enviaram-me para a casa de meus pais, as ocultas. Minha situação era uma desonra para a classe das sacerdotisas. Estava proibida de tecer qualquer comentário sobre meu estado e, sem me despedir de ninguém, deixei o templo e minha carreira de pitonisa. Dzafira, aborrecida com meu procedimento, não conseguiu perdoar a minha falta. Ela parecia ressequida por dentro, sem sentimentos maternais e decepcionada comigo, então, ordenou-me impiedosamente. Estás proibida de revelar este aborto, Miriam. Entenda-te com teus pais e não te tornes um mau exemplo em nosso templo. Julguei-te uma vestal, digna e nobre, infelizmente nada mais tenho a te dizer, desonrada e infiel. Desapareça. Doente e envergonhada, voltei para a casa de meus pais em Mênfis. Nada pude fazer a não ser lamentar o meu rompimento com o templo de Amon-Ra. Ninguém, a não ser José, sabia de meus encontros clandestinos com Tamer. Não tive tempo de lhes comunicar o fato, aliás, eu estava proibida de voltar ao templo e de fazer qualquer comentário. Não pude mais rever Tamer, e sua falta me fez definhar mais rápido. Desanimada e febril, cheguei ao fim desta existência sem saber que fui envenenada por aquela que julguei ser minha amiga. O olho imortal, que tudo vê, jamais se fecha à verdade. Meu espírito, ciente de tudo, vagou até encontrar meu algoz. Laços fluídicos estreitavam nossas mentes e, nesta ligação, passei a atormentá-la. Ensandecida, odiei-a com toda a raiva de meu ser. Daquele momento em diante, prometi a mim mesma que ela não seria feliz, enquanto forças eu tivesse. O que ela mais queria era servir como sacerdotisa do Nilo. Não sosseguei enquanto não a vi fora do templo, tão humilhada quanto eu fora. Meu desejo de vingança impedia-me de passar pelo julgamento do tribunal de Osíris e, enrodilhada numa teia escura de ódio, fixei meu pensamento naquela criatura que me causara tanta infelicidade. Concretizei meu desejo quando, levada pela intensidade do meu ódio, a ela me apresentei, utilizando-me da mente de Dzafira, que se servira, naquele momento de instrumento fácil, pela aversão que sentia também por Esmegritu. Era o momento de minha vindita. Fiz-me presente no colóquio entre as duas. Liguei-me à grande sacerdotisa para atingir meu algoz. Realizei meu intento pela antipatia que a grande mãe de Dzafira cultivava por ela. Minhas forças, porém, ali mesmo, acabaram-se por completo, e fui recolhida por misericórdia do grande pai do Egito. Infeliz, continuei vagando atrás de meu amado e meu espírito não sossegou enquanto não o avistei. Foi, então,
que encontrei o meu amado Tamer abraçado a Anassés, auxiliar do templo, e nada pude fazer a não ser chorar a minha dor, porque estava impedida de aproximar-me dele. Não queria deixá-lo e lutei até a exaustão, sendo recolhida como uma demente. Bastou um momento de descuido de meus instrutores e, novamente, parti em busca de Esmegritu para me vingar daquele sofrimento. Meu espírito vagou pelas margens do Nilo até, finalmente, encontrá-la. Nada pude fazer contra ela, porque uma força maior me arrebatou dali. Extenuada, deixei um rastro de dores e amarguras e, ao vê-la chorando a perda de seu único arrimo, não tive forças para ir mais além, porque uma espessa nuvem escureceu tudo ao meu redor. Desta feita, fui recolhida dali, para lugar em que deveria permanecer tempo suficiente para me refazer da atração que ela me exercia. Consinto este relato porque Rochester me prometeu ser fiel aos votos, embora me sinta constrangida a ditar tal depoimento, e jamais perdoarei esta mulher má que me tirou a chance de viver meu único amor e me fez perder o fruto querido de nossa união. Parte 3. Capítulo 1. Depoimento de Tamer. Todos os nossos males provêm de agirmos num sentido oposto à corrente divina. Se tornarmos a entrar nessa corrente, a dor desaparece com as causas que a fizeram nascer. Sinto-me constrangido em relatar sobre o que me magoa e me fere o coração, porém, necessária se faz a minha pequena contribuição, porque, para isto, fui convocado pelo grande faraó do Egito. Não se erra quando se entrega ao impulso do amor, este sentimento que nos dá calor e vida. Confesso que, desde o primeiro instante em que vi Esmegritu, meu ser sentiu certa repulsa que, a princípio, tentei revidar, mas, assim que avistei a eleita do meu coração, esta repulsa inexplicavelmente entomou vulto. Desde o primeiro instante em que a figura graciosa de minha amada Miriam surgiu, nunca mais consegui me interessar por outra mulher. Apaixonados um pelo outro, contrariamos os princípios de nosso sacerdócio e passamos a nos ver às ocultas, entregando-nos ao idílio que, para ambos, era mais importante. Apenas José, meu melhor amigo, sabia o que se passava entre nós dois e nos auxiliava a estarmos juntos durante nossos passeios às margens do Nilo. Esmegritu insinuava-se para mim o tempo todo. Vale-me de José para dela afastar-me, antes que ela se atirasse nos meus braços. Sua personalidade nervosa e sua altivez dominadora estavam longe de ser o meu ideal feminino. Educado por meu pai, jamais demonstraria desprezo por uma mulher, por mais vil que fosse. Essa esmerada educação contribuiu para que despertasse nela algum sentimento contrário à minha vontade. Logo após o desaparecimento inesperado de Miriam, pois estava ignorante dos reais fatos, receei que Esmegritu voltasse a me assediar com suas insinuações. Não contava mais com José para me auxiliar, uma vez que ele se ausentara do templo por questões familiares. Inesperadamente, encontrei Esmegritu nos jardins do templo e julguei-a demente, pelo olhar e pela nervosa tremedeira de suas mãos. Percebi que ela também desconhecia o paradeiro de Miriam e falava coisas sem nexo. A minha amada me deixara sem aviso. Ninguém sabia me dizer onde ela se encontrava. Eu estava ficando aflito com sua demora. Sofri muito, julgando que ela não mais me quisesse. Anassés, uma noviça do mesmo grupo de Miriam, condoída de minha situação, contou-me o que sabia sobre o desfecho de minha amada. A jovem prestativa prontificou-se em me auxiliar e acabou por confessar o martírio de Miriam e insinuar a possibilidade de uma gravidez, devido à hemorragia que ela presenciara. Aflito, quis procurá-la, e Anassés se propôs a acompanhar-me até a casa de Miriam em Mênfis, mas antes de concluirmos nossa viagem, soubemos de sua morte, e ninguém comentava sobre o aborto. Desesperado, quase não suportei o peso da vida e por pouco não dei cabo de minha existência. Depositava, em Miriam, todas as minhas alegrias. Anassés transformou-se num anjo devotado e acompanhou-me por todos os lados, ajudando-me com sua ternura. Passado algum tempo, acabei desposando-a em reconhecimento à sua dedicação e de seus familiares que me cercaram de atenção. Felizmente, o sol da verdade clareou tardiamente, pois não hesitaria em manchar as minhas mãos com o sangue da mulher odienta que destruiu toda a minha alegria. Jamais a perdoarei. Onde Esmegritu estiver, eu estarei para fazê-la sofrer.
Meus dedos haverão de esmagar o seu pescoço como o tigre se atira sobre a sua vítima. Tamer. O relato de Tamer deixou-nos todos apreensivos. Os participantes não conseguiam evitar os comentários, murmurando entre si. Algumas entidades tomavam partido, quando um gesto do faraó do Egito estabeleceu a ordem. Mediante aquele que consideravam o pai do Egito, emudeceram. Parte 4. Capítulo 1. Nas fronteiras do espírito. Uma cadeia sem fim liga os seres na majestosa unidade do cosmo. É uma efusão de luz e amor que, das cumeadas divinas, jorra e se derrama sobre todos, para regenerá-los e fecundá-los. Reúne todas as almas em comunhão universal e eterna, em virtude de um princípio que é a mais esplêndida revelação dos tempos modernos. No salão magnânimo, cheio de luzes faiscando por todos os lados, novos raios luminosos desceram pela abóbada, atraindo todos para outra entidade, cuja hierarquia moral iria decidir sobre aquele grupo. A entidade foi saudada com respeito, unindo aqueles espíritos. Depois, um séquito de entidades, igualmente translúcidas, avizinharão-se, formando um concílio. Tratava-se de uma coorte celestial que iria decidir o rumo de todos aqueles espíritos ali guardados. Visualizei Esmegritu, apagada e sem brilho, tinha o semblante constrangido, sem a arrogância que a caracterizava. Na fronte, um filete caracterizava a mancha escura. Pobre criatura marcada pela lembrança de seu ato. Esforçava-se para se manter serena, mas sua mudança não me convencia. Numa outra bancada, numerosos espíritos assistiam atentos ao desfecho da assembleia. Tamer, calado, não perdia um de seus movimentos. Identifiquei Desafira, cujo olhar denotava intenso cansaço. Como se me lessem o pensamento, eu, na roupagem de Tutimes e Ii, destacava-me como um general à frente de seu exército, cujas ordens deveriam ser seguidas. Naquela expectativa, estendi minha destra, apontando para Miriam. Miriam, o ódio é tão destrutivo que ninguém poderá avançar com ele na senda da paz. As guerras são frutos desse ódio. Extirpar esse sentimento é nossa função. Enquanto na terra, dádiva do Pai Celeste, perdurar o ódio, existirá o clamor das almas. O que é uma vida? O que é uma falta? Filha de Ísis, não te deixes manchar por esse sentimento inferior. Harmoniza-te com Deus e segue teu destino, prepara-te para caminhar com teu algoz enquanto for preciso. De nada vale o ódio, que fatalmente será dissolvido pelo amor, único sentimento exaltado por aquele peregrino Senhor, a luz do mundo, que toda a treva teme. Vê o ribombar dos tambores e das trombetas que anunciam a vinda daquele que não somos dignos de beijar as sandálias. Prepara-te sem temor, esforça-te para esquecer e agora vai. Não percas tempo, entre o hoje e o amanhã existe um longo tempo. Tudo depende de ti. Cabisbaixa, Miriam seguiu um cortejo de outras entidades, em circunstâncias semelhantes, e foram transportadas por um facho luminoso que se perdeu de nossas vistas. Dentre as entidades, Tamer se incluía. Nova convocação se seguiu, Esmegritu aguardava ansiosa sua vez. A infeliz mulher perpassou o olhar pelo salão à procura de Tamer e, decepcionada, não viu o objeto de suas expectativas. Esmegritu, perante a ordem do grande faraó do Egito, ousou perguntar sobre aquele que tanto amava, porque hesitava retornar ao mundo terreno sem a sua presença, com promessas de tudo fazer para conquistar o seu amor. Tutimes anotou contrariado seu pensamento e vaticinou, filha de Ísis. Não sabes o que desejas. Lamento a gravidade de teu delito, pois a punição estará sempre de acordo com a intenção da falta. Os conhecimentos da escola iniciática que criei para formar os trabalhadores da casa real jamais poderiam ser desvirtuados. O que fizeste, filha querida, dos conhecimentos da escola sagrada do Egito? Somos o Egito, e a ideia da imortalidade da alma será propagada pelos milênios que nos esperam. Não obstante, os homens tentarem diminuir o sol de Osíris, ele aí será a força do nosso povo. Muito antes de todos nós existirmos, ele já existia fecundando a vida imortal. A alma humana será fecundada pelo sopro divino e, somente através dessa comunicação, haverá progresso.
Os espíritos invejosos tentarão por todos os meios denegrir e comercializar os sacerdócios estabelecidos na face do planeta, mas enquanto um filho de Ra se recordar do que viveu, haverá o esplendor da luz a expressar-se no âmago do coração sincero, que se devotou, desprovido de qualquer interesse pessoal. Muitas vidas te aguardam e, próximos uns dos outros, haverão de vencer. Bastou esta frase para que o espírito de Esmegritu se agitasse todo, com a face revestida de decepção. Como chefe de um grupo, no controle daquelas almas, fui taxativo. Ódio, inveja e ciúme, filhos do mesmo sentimento que ainda nos acompanhará por milênios, o egoísmo, a doença mortal de tantas almas que nascem e renascem sucessivamente para a purificação. Até quando? Sombra e luz apenas o que somos. Amor e ódio são forças que nos arrastam para a glória e para a decadência. Coloca, filha amada, a vontade como a maior potência para vencer o mal que te empana o caráter. Lembra-te, Esmegritu, que, se tiveres vontade e persistência, alcançarás a paz. A quem almejamos seguir? Não há tempo mais a perder, sigamos a retilínea luz do sol dourado de Osíris. Ordenou o líder. Capítulo 2. O Salvador. Um conselho invisível preside, do seio dos espaços, a sua execução. É composto de grandes espíritos de todas as raças, de todas as religiões, da fina flor das almas que viverão neste mundo segundo a lei do amor e do sacrifício. Essas potências benfazejas pairam entre o céu e a terra, unindo-os num traço de luz por onde, sem cessar, sobem as preces, por onde descem as inspirações. Tutmés ia concluir seu argumento, quando novos seres se destacaram no imenso salão. Antigos comparsas, inimigos seus, ali se postavam, colocando à prova a sua liderança. Foi sacudido por um calafrio quando avistou o legislador do povo hebreu e, mais atrás, a faraona de Tebas com sua coorte. Estremeceu perante aqueles olhares argutos que nem as vidas sucessivas haveriam de extinguir. Teria ele de conviver e aprender também para sua própria libertação. De um lado as almas submissas a ele se confundiam no respeito de sua autoridade como patriarca do Egito, e, do outro lado, seus antagônicos o encaravam severamente. Constituíam os dois polos, o grande desafio que ele mesmo deveria vencer. Pompa e glória se reuniam, mas injúria e ódio, igualmente, os vinculavam. Silêncio profundo desceu naquele ambiente que os unia para o acerto de contas como numa grande arena. Novo raio vibrou seus corações. Então, o faraó do Egito quedou-se, embargado pela emoção, e, de joelhos, sua fronte desceu ao chão, e todos o acompanharam, fazendo enorme silêncio. Sua atitude de entrega causou espanto para dar passagem à grande luz que inundou toda a assembleia de seres. O grande faraó voltou-se para a entidade que fora antes saudada com respeito. Era Jessé. Jessé levantou-se, ornado pelas luzes de seu caráter adamantino, e foi acompanhado por todos, com a mais profunda reverência, à chegada do Salvador. Rigoroso e longo silêncio aconteceu na mais bela atmosfera então vivida por aquelas almas cheias de defeitos, mas dispostas a se melhorarem. Inundados pela mais intensa claridade, foram envolvidos por um som de inexplicável doçura. Onda de magnânima felicidade os acalmava, fazendo-os leves e esquecidos de tudo. A presença do amor se fazia entre eles, sem argumentos. Era o Cordeiro de Deus, o sublime educador das almas, que vinha tirar os pecados do mundo. O grande faraó dos templos, envergonhado de si mesmo, permaneceu de joelhos. Vergado ao peso de sua vida, somente se levantou quando percebeu que a luminosidade que os ofuscava se afastara totalmente. A luz imprimiu em seus espíritos, seus conhecimentos e sua paz. Nosso Senhor, com sua misericórdia sem limites, os conclamava à perfeição. Sem novos argumentos, concluiu. Trabalhemos enquanto é dia. E como se devassasse os séculos futuros, encerrou a assembleia, Fiat LUX. Tempos se passaram, permitindo o recomeço de uma nova era. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia negar ou desconhecer a luz do mundo. Capítulo 3. Conclusão.
Nas areias quentes do deserto, sob o calor do sol causticante, algo mais brilhante estava por vir para estabelecer a ordem e definir para sempre o caminho da humanidade. Antes, porém, com um código gravado em luz na rocha do Monte Sinai, Moisés se servia de intérprete das leis, e a terra registrou os 10 mandamentos da lei divina. Ainda trago a memória tisnada pela sombra, e continuo rompendo barreiras seculares do meu eu primitivo, que tantas vidas ceifaram. Somente no trabalho no bem encontro forças para vencer o mal. Pela prece posso me unir aos guias protetores que já se libertaram das prisões humanas e ascender-me ao paraíso da luz, e encontrar paz, seguindo com eles o roteiro traçado pelo Cristo. Nesta narrativa de duas almas, desunidas pelo sentimento de vingança, meu desejo fora apenas rememorar que ódio, inveja, ciúme e outros tantos defeitos de caráter levam à morte do sentimento fraternal vivenciado por Jesus. Frutos do egoísmo e da ignorância humana farão qualquer empreitada falir. Miriam e Ismegritu, odiernamente, espíritos redimidos um com o outro, convivem em harmonia no mundo, guardando entre si as diferenças naturais relativas a cada individualidade. No entanto, desde a época de Tutmosis aos tempos modernos, terríveis lutas foram traçadas entre os dois espíritos e aquele que se arvorou seu ferrenho inimigo, o rebento abortado. Finalmente, estes espíritos cederam ao impulso do Evangelho Redentor, pois, somente através da fé raciocinada, que o Espiritismo faculta, foi possível o verdadeiro perdão. Sob a veste carnal do satírico Conde Rochester, alvejado pela crítica, ainda assim, não perdi o gosto pela literatura e me fiz valer da pena para ofender e denegrir tudo aquilo que se obstinava a me atormentar. Aprendi a conviver com meus algozes e minhas vítimas e, a cada história, novos pontos se definem, clareando o passado. Assim, no futuro, quando fatigado do erro, rogarei ao Criador para que nos permita o regresso na ciência a fim de ressarcir o que fiquei devendo à humanidade. Quando ciência e religião se unirem definitivamente, haverá de harmonizar o velho preceito a que ainda não fizemos jus: mente sã, corpo são. Rochester. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.